Tem pessoas que dizem, eu detesto crente, mas a gente não fez nada. Mas teve pessoas que nós levamos a Cristo, e até o moço que faz faxina, o Bira, um baixinho, nós ganhamos ele para Cristo, e hoje ele e a esposa dele pastoreiam uma igreja. Louvado seja Deus, até aos confins da terra. Meus irmãos, vamos agora sim ler João 14, versículo 15. João, só voltar um pouco mais as páginas, nós estamos em Atos. João 14, (26), por favor, a gente vai dar uma pulada. 26, 15 e 26. Mas aquele Consolador, aqui a palavra é Paracletos, é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que coisa linda, né? Nós vamos para Ezequiel, e aqui nós entramos numa parte bastante forte da palavra. Ezequiel é um profeta maior, não porque ele tinha altura de 1,80 m, 2, enfim, por causa do conteúdo. Ezequiel capítulo 3. Versículo de número 18. Glória a Deus, aleluia. Quando eu, Deus falando, disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus falando com o profeta, que o profeta deveria avisar o justo e o ímpio. O justo quando o justo pecasse, para que o justo se arrependesse, porque se o justo vivesse uma vida sem nenhum erro, e no final da vida ele pecasse, e Deus mandasse falar com ele, e a gente não fosse, aquele justo pereceria, porque não seria contado toda a vida de justiça dele, mas a impiedade que ele se desviou. Mas o sangue seria cobrado na nossa mão, porque aquela pessoa iria para o inferno, aquela pessoa aí, e aqui especificamente ele fala ímpio. Ímpio na Bíblia tem dois segmentos. O primeiro ímpio é aquele que sabe que Deus existe, mas que não quer nada com Deus, não faz a vontade de Deus, não despreza Deus. E olha, ímpio não é ateu. Inclusive eu conversava com alguns ateus lá, eles queriam me persuadir que Deus não existia. Eu falei assim, eu nunca encontrei gente de fé como vocês que se dizem ateus. Eu queria que na igreja evangélica fosse todo mundo ateu, porque o que vocês se preocupam com Deus é um negócio tremendo. Daí ficou brava. Teve uma mulher que falou para mim que ela era agnóstica. Agnóstica é aquela que talvez Deus existe, mas está sempre em conflito com Deus, né? Eu falei isso para ela, ela ficou brava comigo, mas não quis mais falar comigo. Mas então Deus manda avisar. Veja que Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 26. Atos 20, versículo 26. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas 20 e 26. Olha lá o que o Paulo fala. Ele está em Éfeso, né? Ele foi lá, estava com os anciões, os líderes, os presbíteros da igreja de Éfeso.
Versículo 26 do capítulo 20 diz: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, Paulo, ele pregava a verdade, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Quando nós falamos em pregar a verdade, não significa que a gente vai usar o púlpito para atacar as pessoas. Isso não deve ser feito. Tem, infelizmente, muitos pregadores, pastores e pessoas que fazem uso do púlpito, mandam em direta do púlpito para um desafeto da igreja. Isso é um erro. Nós não devemos usar o púlpito para jogar charada para ninguém, e nem revelar no púlpito aquilo que foi tratado no gabinete pastoral. Não. Uma vez estávamos numa igreja, a moça falou assim: aqui a gente não pode falar nada para o pastor, porque se o pastor da igreja, o presidente lá, porque no próximo culto ele vai falar, e é desagradável, né? Aquilo que você expôs em segredo de confissão, alguém, então não devia ser assim. Mas Paulo fala: estou limpo do sangue. Então não significa atacar as pessoas no púlpito, né? Jogar em direta: você vai para o inferno, você não sei o que lá, ou na rua, ou no hospital. Eu me lembro que tinha uma irmã lá que ela era bem intencionada, mas ela chegava para os doentes e falava: só aqui, se você não se converter, você vai para o inferno, queimar no fogo do inferno, para os doentes do hospital. Então a gente precisa ter tempero, temperança. A gente precisa ser comedido na palavra. A pessoa já está mal, você falar que ela vai para o inferno, daí que acaba. Que nem tinha os profetas lá. O profeta lá falava assim: olha, Deus abriu a sepultura. A pessoa fala: então tem... meu Deus, como precisamos amadurecer, né? Então, querendo fazer a coisa certa na evangelização, quantos erram? Quantos cometem o erro? Mas Paulo, ele falava o principal. Quando nós estudamos a Bíblia, por isso que é bom estudarmos a Bíblia, para conhecer. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, que Jesus estava vivo. Paulo, particularmente no capítulo 26, ele fala que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa tremenda. Jesus, ele está vivo, e o nosso testemunho tem que evidenciar isso. Jesus está vivo, e ele é vivo na minha vida, e eu vivo por causa da vida dele. Zoe na minha vida, louvado seja Deus. Vamos então agora, meus irmãos, para o final desse nosso estudo, que eu tenho que terminar. Lucas 16, verso 9. Eu gosto muito desse texto e eu quero lhes explicar. Lucas 16, verso 9. Jesus está contando uma parábola, uma ilustração sobre um mordomo. Mordomo não é como a gente vê hoje, né? Oh, Charles, traz o Neves. Não, mordomo era um administrador, ok? Na sua tradução deve estar administrador, né? 16. Parábola do administrador. Então, mordomo no sentido de administrador. Então, Jesus conta que esse homem não era fiel, era infiel, e ele estava envelhecendo, e o chefe, o dono das propriedades que ele administrava, falou assim: me dá conta da tua administração. Daí ele falou assim: olha, eu vou ficar desamparado, mas eu vou fazer o seguinte: quanto você me deve, Crislane? Eu devo aí 100 milhões. Então vamos fazer o seguinte: coloca aí 30 milhões, tá bom? Que ótimo. E aí, quanto deve? Eu devo 10 milhões, coloca só 3 milhões. Daí, com isso, ele ia
granjeando, ele ia angariando para ele pessoas que iriam retribuir. A psicologia fala do princípio da reciprocidade. As pessoas são recíprocas, tanto para o bem quanto para o mal. Se você fizer o bem para uma pessoa, a pessoa vai se sentir compungida de te fazer o bem também. Se você fizer o mal para uma pessoa, a pessoa vai te fazer o mal também. É o princípio da reciprocidade, ser recíproco. Então, Jesus ele elogia a astúcia desse administrador. É o contexto que vai dizer, leia em casa. Mas no nosso versículo de número 9, Jesus fala assim: eu vos digo, granjeai amigos com riquezas de injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Glória a Deus, aleluia. O que são riquezas de justiça? Dinheiro. É por isso que houve um homem chamado Colgate. Na verdade, a melhor pronúncia seria Colgate. Pasta Colgate. Jesse Lever. Esse moço, ele jovenzinho, ele não conseguia emprego, mas ele se converteu. E ele então, na igreja dele lá, o homem falou assim: faça um voto com Deus, dê o dízimo de tudo que você puder e dê oferta, e Deus vai prosperar o seu caminho. Daí então ele conseguiu um emprego numa empresa chamada Jesse Lever, hoje é Unilever. E ele na Jesse Lever, que fazia os sabonetes, só fazia os sabonetes, ele começou a trabalhar, e ele tirava o dízimo e dava o dízimo, e assim ele foi, ele dava oferta. E esse moço, um dia o dono da empresa viu e foi promovendo ele, porque ele era muito trabalhador. Deus deu graça. E aquele moço foi tão agraciado por Deus que o dono da Jesse Lever propôs sociedade para ele. E ele começou lá a prosperar e hoje a Jesse Lever é chamada Unilever, é uma multinacional. Para os irmãos terem uma ideia, Colgate ou Colgate, ele dava 80% de tudo que ele ganhava. Pela vida dele, muitos missionários entraram na selva amazônica, na China, e ele financiou muitos trabalhos evangélicos. E ele vivia muito bem com os 20%. E as empresas dele, a pasta de dente dele, na época quando eu era jovenzinho, as pastas eram de alumínio, a gente ia enrolando, lembra, né? E a concorrente não chegava nem aos pés, que era a Colinhos, amarelinha, que eu acho que hoje tem outro nome, Sorriso, alguma coisa assim. Mas sempre vendeu muito o Colgate, por causa da fidelidade. Esse Colgate, ele entendeu o que é granjear amigos com riqueza de justiça, porque através do trabalho que Deus deu para ele, muitos missionários puderam ir no campo, ganhar chineses, tribos indígenas. Louvado seja o nome do Senhor. Também me lembro de um homem que ele mandou a missão ir lá pegar um cheque com ele era armador. Armador é dono de navios. Daí estava muito ocupado, recebeu lá, daí ele fez um cheque de, sei lá, uns 150 mil dólares, uma coisa assim, um dinheiro assim. Daí falou assim: essa aqui é oferta para a obra missionária. Daí entrou o CEO lá, o administrador da empresa dele, e falou assim: olha, eu tenho uma má notícia para o senhor, o navio do senhor foi a pica, perdeu o navio todo. Daí o líder da missão ficou constrangido, né? Falou assim: olha, eu tenho que devolver para o senhor, que não é justo eu levar. Daí ele pegou o cheque, rasgou, daí fez outro cheque e deu para o homem. Daí o homem falou assim: 300 mil? O senhor dobrou? Ele falou assim: dobrei, porque na hora da crise eu tenho que ser fiel a Deus. Granjeai amigos com riqueza de injustiça.
Irmãos, a gente não vai levar nada. Se o arrebatamento acontecer agora, até as nossas roupas caem no chão. Então, muitas vezes, os crentes são apegados às riquezas de injustiça que Deus deveria usar para ganhar mais almas. Teve um filme chamado A Lista de Schindler, uma coisa assim. Percebe a mensagem daquele texto? Ele vendia o que tinha para comprar mais uma pessoa, para que aquela pessoa não morresse. E ele ainda, quando chegou no final da vida, um remorso terrível o assaltou a mente, porque ele falou assim: eu gastei muito dinheiro com roupa, com sapato fino, com comidas, que eu podia ter dado para salvar mais gente. Granjeai amigos com riquezas de injustiça, porque quando essas vos faltarem, vos receberão nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos fala que além do Rio Azul, os portais eternos vão se abrir. E na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos daria. Imagina quando você chegar no reino de Deus e vier uma multidão te receber. Daí você vai falar assim: mas quem são esses que vêm me receber com essa alegria? Eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que o próprio Jesus vai falar assim: essas pessoas são as pessoas que você ganhou, porque foi fiel a mim, como Colgate foi. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar, vamos orar para tomar um café. Senhor, nós te agradecemos por essa aula do testemunho, e usa-nos, cada um de nós, como testemunhas vivas, cheias do Espírito Santo, para falar às pessoas que tu quer salvar. Amanhã, Senhor Deus, nós iremos no hospital, e quando vamos para aquele hospital, nós sabemos dos riscos que nós estamos correndo, mas Senhor, nós queremos ganhar pessoas para Cristo, queremos ganhar os médicos, queremos ganhar os que estão com câncer, os que estão com alguma doença, aqueles que estão desesperançosos no mundo. Que o Senhor leve cada um de nós, mas nos dá nessa semana a oportunidade de ganhar mais um para Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.